Glória a Deus. Queria agradecer à igreja também pela Bíblia de presente. Estou tentando me acostumar com ela. E, como o pastor disse, é um pouco difícil, né, trocar de Bíblia, mas vou fazer um esforço e agradeço muito à igreja por esse presente. Bom, queridos, abram suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao 8. 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 8. Amém? Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, pregue a palavra, Senhor. Usa-me, Senhor, como instrumento de bênção nesse lugar, Senhor. Prepara o coração de cada um que está aqui, Pai, para ouvir a Tua santa palavra, Senhor. Que o inimigo não venha roubar a sua semente, Deus. Que ela venha frutificar, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, esse é um texto muito forte, né? Como podemos ver. E eu sempre gosto de dar o contexto para os irmãos, para que a gente entenda melhor o que Paulo queria dizer aqui. E o contexto desse texto Paulo, ele estava preso. Paulo estava preso pela segunda vez e ele estava escrevendo para Timóteo, que leva até o nome da carta. Timóteo era um pastor, que era um novo pastor, que estava ministrando na igreja de Éfeso, e Paulo escreve a primeira e a segunda carta exortando ele em algumas coisas, e é muito incrível. E essa carta aqui, a segunda carta de Timóteo, provavelmente foi a última carta de Paulo antes dele ser morto, como martírio. Amém? E este é o contexto da carta, e ele vem descrevendo várias coisas. O primeiro versículo diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Paulo aqui, ele queria chamar a atenção de Timóteo para alguma coisa. Paulo, ele vem escrevendo a sua carta, exortando Timóteo sobre algumas coisas, só que no final dessa carta, no último capítulo, ele chama a atenção de Timóteo, colocando o nome de Jesus e o nome de Deus em seu primeiro versículo. Conjuro-te, Timóteo, preste atenção no que eu vou te falar, como se ele fosse resumir a sua carta em alguns versículos, como se ele quisesse dizer: preste atenção nisso, preste atenção no que eu vou te dizer a partir de agora. O verso 2, Paulo começa a dizer: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende e exorta com toda longanimidade e doutrina. Paulo se resume a 3 palavras para Timóteo: prega a palavra, esteja baseado na palavra, fundamente-se na palavra, quer seja oportuno, quer não. Insta a tempo e a fora de tempo. Ele resume isso e quer dizer: Timóteo, de todas as coisas que eu te falei, esteja fundamentada na palavra, esteja baseado nela, fundamente a sua vida nela. E por que isso? Por que ele chama essa atenção de Timóteo, sendo que provavelmente Timóteo já sabia disso? Timóteo provavelmente já tinha ouvido do próprio Paulo: esteja baseado na palavra. Por que Paulo fala isso novamente? E ele diz no verso 3 e 4, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina,
Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Hoje, a gente vê tantas coisas aí fora, tantas filosofias mundanas que nos cercam, que dizem que não há verdade. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, e está certo isso. É mentira. Existe apenas uma verdade. A verdade, Paulo vai dizer em 1 Timóteo, aqui diz, 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 4 ao 6, diz assim: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Esta é a verdade. A verdade é que nós não merecemos isso. A verdade é que eu e você estávamos mortos em pecado. A verdade é que eu e você não merecemos a graça. Mas mesmo assim nós temos a graça. Mesmo assim Deus enviou seu Filho Jesus. Mesmo assim Deus enviou o Verbo vivo que se fez carne por mim e por você. Pagou o preço e disse: está consumado. Está pago, e a partir disso temos a vida eterna, e a partir disso podemos viver para a honra e a glória de Deus, porque Jesus nos reconciliou com Ele. Esta é a verdade que o mundo vai tentar nos roubar, esta é a verdade que o mundo vai implantar suas filosofias em toda a cultura, em todas as filosofias vãs desse mundo, porque a única verdade é que Deus se entregou por mim e por você, para que nós possamos ter a vida eterna e nos reconciliar com Ele. Devemos estar baseados na palavra, meus irmãos. Hoje em dia, tantas filosofias dessas que dizem por aí, e até mesmo na escola, quando eu estudava, o professor de filosofia começava a dar aula e tinha várias discussões e diziam: não, porque eu acredito nisso e você acredita nisso, e está certo, está tudo bem. Não, nós devemos ser firmes na nossa palavra, devemos ser firmes no que acreditamos, devemos ser firmes porque é a única verdade do mundo, é esta, é a palavra, é o único caminho, é o único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Esta é a verdade que o mundo vai tentar nos roubar, esta é a verdade que nós devemos ter a certeza e estar fundamentados nela, fundamentados na palavra. Eles vão se recusar a dar ouvidos à verdade, eles vão preferir ouvir mentiras que os confortem do que ouvir a verdade que os libertará. Mas nós devemos estar firmes aqui. Nós devemos estar firmes na palavra de Deus. O único caminho pelo qual nós veremos ao Senhor é através da santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. E como se conquista a santidade? Se conquista através do joelho no chão e leitura bíblica todos os dias, todos os dias. Este é o único caminho pelo qual nós podemos ter um contato direto com o Pai. Não há outro caminho pelo qual nós podemos chegar ao pleno conhecimento da verdade. As filosofias desse mundo vão tentar roubar isso, a cultura vai tentar roubar isso de você, mas você deve estar firme, querido. Você deve estar firme na sua palavra, você deve estar firme, baseado nas Escrituras. Porque o mundo vai tentar roubar isso de você. E Paulo diz isso a Timóteo, um jovem pregador, um jovem ministro da palavra. Ele diz: baseie-se na palavra, prega a palavra. Não pregue nada mais importa, mas pregue a palavra, esteja baseado nela. Paulo diz no verso 5: tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Estas são as exortações de Paulo para Timóteo. Ser sóbrio em todas as coisas. Cumpre cabalmente o teu ministério, suporta as aflições. Por causa da verdade que nós devemos pregar, eles não querem ouvir, mas precisam ouvir. E essa verdade deve estar baseada na minha e na sua vida. Essa verdade, você não precisa subir aqui no púlpito e pregar, mas essa verdade deve estar baseada na sua vida. As pessoas devem olhar para você, devem olhar para mim e perceber que o evangelho vai ser pregado através da sua vida. Às vezes nós somos cristãos somente da boca para fora. Nós viemos à igreja domingo, terça-feira às vezes, e está tudo certo. Mas o evangelho verdadeiro, o evangelho que muda a vida das pessoas, o evangelho que muda a vida da maioria que está aqui, ele age na sua vida.
ele transforma vidas, ele muda a sua vida para como a palavra diz que deve ser a sua vida. Este é o verdadeiro evangelho. Este é o cumprir o ide que Jesus disse. Ide e pregai o evangelho a todas as nações, a toda criatura. E Paulo vai dizer também em Romanos como chegar à salvação, mas o Romanos 10, do 9 ao 15, e diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação, porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que é o mesmo Senhor de todos, rico para com todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E agora, Paulo vai dizer o trabalho de um evangelista. Ele vai dizer: como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: ó, quão formosos são os pés de quem anuncia as boas novas, as boas coisas. Esse evangelho deve estar baseado na minha e na sua vida. Ele deve estar claro para o mundo, ele deve ser a luz e o sal do mundo. Ele deve estar visível e claramente visível na minha e na sua vida. E só vamos atingir isso através da leitura da palavra, através da pregação da palavra, através da oração diária. Este é o caminho, esta é a verdade. E Paulo exorta Timóteo a respeito dessas coisas, e Paulo vai dizer no verso 6: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Paulo já conhecia o caminho dele, ele já tinha cumprido o seu ministério aqui na terra, e ele sabia que ele seria morto pelo evangelho, mas ele não tinha a esperança dele não estava aqui, porque se a esperança dele estivesse aqui, de que valeria de tudo isso? Porque morremos, como o presbítero Cornélio disse aqui na frente, através da leitura dos Salmos, a nossa vida chega até 70, 80 anos, que passa disso é enfado. De que vale? De que vale essa vida aqui? O que vale é o que está no porvir, o que vale é a eternidade, é onde você vai passar a eternidade. E Paulo sabia disso, e Paulo tinha certeza disso. E ele disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo mantém a esperança no porvir, como Paulo mantém a esperança no que há de vir. E ele sabia que seria morto, ele sabia que seria morto por causa do evangelho. E diz: já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a também todos quantos amam a sua vinda. Nós devemos esperar pela vinda do Senhor, nós devemos ansiar pela vinda do Senhor, viver o evangelho, pregar o evangelho através das nossas vidas. Esse é o que Paulo nos ensina, esse é o que Jesus nos ensina. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Esse verdadeiramente é o que me ama. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Quem me ama é baseado na palavra. Quem me ama é baseado na minha palavra. E a única maneira de chegarmos a isso é através da oração e da pregação da palavra e da leitura bíblica. Não deixe, meus irmãos, as filosofias vãs invadirem a sua mente. Não deixe as filosofias mundanas e vãs deste mundo tomarem o evangelho, a verdade das suas vidas. Não deixe. Se baseie na palavra. A vida de um cristão deve ser baseada em oração. Eu tenho um grande exemplo na minha vida, é o presbítero Zé Otávio. Um dia eu quero chegar no nível de oração dele, porque é incrível as orações que ele faz, e eu tento muito me basear na vida de oração de pessoas usadas pelo Espírito Santo, e baseie sua vida na oração. A oração é o único meio pelo qual nós temos contato com o Pai, nós podemos conversar e depositar nele os nossos medos, os nossos sonhos, e saber que Ele é fiel para cumprir, Ele é fiel. Deposite em Jesus, deposite nele os seus medos, os seus sonhos, as suas aflições. Ele é fiel, irmão, Ele é fiel.
E a promessa é que ele volta e ele quer estar contigo na glória. E ele quer estar contigo na glória, presente. Por isso que ele veio ao mundo, para nos reconciliar com ele, para que nós fomos juntos com ele, para que nós possamos estar juntos com ele pela eternidade. Mantenha a esperança no porvir, não mantenha a esperança aqui, mas mantenha a esperança lá no alto. Por isso que Paulo diz também em Coríntios, que ele vai dizer assim, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, 9, e depois o 14, vai dizer assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Versículo 14, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Esta é a nossa esperança. A nossa esperança não deve estar na terra, a nossa esperança deve estar em Jesus, que aquele que ressuscitou Jesus vai nos ressuscitar com ele. Nós vamos voltar para a glória, nós vamos voltar para o Pai. Devemos estar baseados na palavra, devemos pregar a palavra, devemos estar fundamentados na palavra. Esta é a verdade que Paulo diz ao seu afilhado, né, ao seu filho, que ele diz aqui para Timóteo, para um jovem ministro da palavra. E esta é a palavra, não é só para Timóteo, essa palavra é para hoje, essa palavra é para nós, os cristãos de hoje, os cristãos de ontem, os cristãos de amanhã. Fundamente-se na palavra, tenha uma vida de santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. O único caminho é através da palavra e através da oração. E Paulo sabia disso e exorta Timóteo a fazer essas coisas. Paulo vai ser morto e ele sabia disso, mas não importava, porque a esperança dele estava no porvir. A esperança dele estava em Cristo Jesus, que ressuscitou dentre os mortos e está vivo. Esta é a esperança de Paulo, deve ser a nossa esperança hoje, através da palavra. Esta é a mensagem que eu queria trazer para hoje. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa usar essa mensagem de pregar a palavra, de estar vivo. E estar vivo como? Através da palavra, através da oração. É dessa maneira que Paulo exorta Timóteo e o Espírito Santo me conduz a exortar a nós, exortar tanto a vocês quanto a mim. Fundamente-se na palavra. Ore incessantemente, não cesses de orar. Tenha comunhão com Deus. Amém?